Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um grão que está entre os mais produzidos em todo o mundo e é fonte de nutrientes para mais de 500 milhões de pessoas, especialmente na África e na Ásia. Mas ainda é muito pouco conhecido pela população brasileira. O sorgo. E para entender melhor as propriedades desse grão, hoje nós vamos conversar com a doutora Valéria Aparecida Vieira Queiroz, que é nutricionista com mestrado e doutorado em produção vegetal. A doutora Valéria atua como pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, com foco na avaliação da qualidade nutricional, funcional e tecnológica do grão de sorgo para o uso na alimentação humana. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. É um prazer, sempre é um prazer para a gente falar sobre o sorgo, o uso do sorgo na alimentação humana, o potencial desse cereal que é pouco conhecido, como você falou, mas que tem uma série de propriedades interessantes. Doutora, para a gente começar essa conversa aqui do começo, o que é o sorgo? Qual que é a origem desse grão? Então, o sorgo é um grão, né, cuja origem é na África, tá? E lá na África, como você mesmo já falou, é utilizado, né, há milhares de anos na alimentação, tanto animal quanto humana, né, na África, na Ásia. E nos países ocidentais é que o sorgo é mais usado na alimentação animal, né, inclusive no Brasil, mas com uma tendência de crescimento do seu consumo na alimentação humana devido aos aspectos, às qualidades que nós vamos falar hoje aqui para vocês. Muito bem. E doutora, como é que esse sorgo veio parar aqui no Brasil? Então, a origem dele é na África e ele veio parar aqui através dos escravos, né, lá de 1600, 1700, na época da escravidão aqui no Brasil, vieram os navios, né, com os escravos, e foram cultivados de maneira rústica nas fazendas onde os escravos moravam, né, principalmente lá no Nordeste. Depois, lá pela década de 50, assim, os pesquisadores de alguns institutos de pesquisa, universidades, começaram a trabalhar mais nesse grão aqui no Brasil, para uso principalmente na alimentação animal. Na Embrapa, a partir da década de 70, né, que o sorgo começou a ser melhorado, né, geneticamente melhorado, mas também sempre com foco na alimentação animal. Então quer dizer que ele chegou aqui para ser comida humana e acabou se transformando em comida animal. E doutora, sorgo também não é tudo igual, né? Existem várias variedades diferentes. Me conta um pouquinho quais são as principais e os usos de cada tipo de sorgo. Tá. Então, o sorgo, para nós, é um cereal, né? Porque no caso, a gente consome um grão de sorgo. Então, o sorgo, existem vários tipos, né? Um deles é o sorgo granífero, que é esse que a gente vai falar mais hoje, né? E que a principal característica, ele é de porte baixo, produz uma quantidade maior de grãos, exatamente porque a utilização dele é do grão. Existe um outro tipo de sorgo, que é o sorgo biomassa, e que é sorgo mais para energia, para bioenergia. Então, é o sorgo biomassa, que o interesse é na quantidade de massa verde que ele produz, porque a partir dessa massa verde é que vai haver produção de energia, né? Também o sorgo sacarino, ele também é para produção de energia, o colmo dele é rico, né, em açúcares, assim como a cana-de-açúcar, é rico em água e açúcares, então ele é doce, tá? Ele se chama sacarino, né? E ele é utilizado também para produção de energia. Tem o sorgo silageiro e o sorgo para pastagem, tá? Que é mais usado para alimentação animal, mais para bovinos, né?
E tem também um outro tipo de sorgo interessante, que é o sorgo vassoura, que quase não é muito utilizado, mas existe, tá? A panícula dele é mais aberta, parece uma vassoura, e ele é usado realmente para fazer vassoura. Então, os principais são esses: o granífero, que é o nosso interesse hoje, o sorgo para pastagens, lajeiro, e o sorgo para bioenergia, que é o sacarino, e o sorgo biomassa, que é usado para a segunda geração de energia, e também o sorgo vassoura. Então, são esses os tipos. Só que dentro do sorgo granífero, que é o nosso interesse hoje, existem muitas variedades também, né? Só aqui na Embrapa Milho e Sorgo, para você ter uma ideia, existem mais de 7.000 acessos diferentes de sorgo num banco ativo de germoplasma de sorgo, tá? A gente não utiliza todos esses sorgos, a gente utiliza uma quantidade, né, pequena desses que são mais trabalhados, vamos dizer assim, geneticamente. Mas existe uma diversidade muito grande de materiais, né? E, doutora, o sorgo, né, como a gente acabou de dizer, ele é produzido em várias partes do mundo e ele é muito utilizado para alimentação humana, especialmente na África e na Ásia. Mas no Brasil, quase 100% do sorgo produzido é destinado para alimentação animal. Por que que esse grão ele foi direcionado para alimentação animal, se ele é muito rico em nutrientes e poderia ser utilizado também para alimentação humana? Por que no Brasil se usa tão pouco sorgo para alimentação humana? Então, nesse caso, é mais uma questão cultural mesmo, né? O sorgo, quando eles começaram a trabalhar a questão do sorgo na alimentação animal, é porque ele é um grão mais fácil, um grão de produção mais baixo, custo de produção, tá? Mais resistente à seca, né? Então, por isso a origem dele é na África e tal, ele é mais resistente à seca, ele tem alta produtividade, né? Então, ele foi pensado em ser utilizado na alimentação animal para reduzir custos da ração animal, né? Então, ele entrou no Brasil, ele entrou com os escravos e tal, mas ele foi, aumentou, né, o seu uso aqui, mais pensando na alimentação animal mesmo, para reduzir mesmo, como eu falei, né, os custos da ração. E assim ele foi propagado dessa forma. Então, é só mais uma questão cultural mesmo, porque o sorgo tem um potencial muito grande para ser utilizado na alimentação humana. Tá? Então, é uma questão cultural. Ele entrou assim, não só aqui no Brasil, mas na maioria dos países ocidentais, né? Mas ele tem um grande potencial, como a gente ainda vai comentar. E doutora, o sorgo, quais são as necessidades para o cultivo do sorgo e aonde que ele é cultivado no Brasil hoje? Então, o sorgo, ele é um cereal, uma cultura mais rústica, tá? Então, ele pode ser cultivado em diversas regiões, né? Brasileiro, ele tem uma tolerância muito grande à seca, conforme a gente falou, ele produz em áreas com maior escassez de chuvas, em áreas mais áridas, em regiões mais áridas, né? Então, ele é bastante interessante nesse sentido também. Atualmente, ele é mais produzido, a região que tem maior produção de sorgo é a região centro-oeste. Tem um pouco também no Nordeste, um pouco no Triângulo Mineiro, mas concentra-se na região centro-oeste. E ele é produzido também mais na segunda safra, que a gente fala, na safrinha. Isso, um dos motivos é esse que eu já falei. Ele tem maior tolerância ao estresse hídrico, né? Então, por exemplo, o milho, quando começa a escassez de chuva, o milho já não vai muito bem. E o sorgo tolera bem, ele hiberna quando, na falta de chuva, assim, né, com maior recepção hídrica, ele hiberna e quando volta a chover, volta a ter oferta de água, ele volta a desenvolver normalmente. Então, ele tem uma resistência maior a isso, sabe? Então, é bastante interessante nesse sentido. E doutora, o sorgo é um grão altamente nutritivo, né? Quais são as principais propriedades desse grão? Então, o sorgo, ele
conforme eu já falei, ele é um cereal. Então, o valor nutricional dele, em termos de carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, é muito semelhante a de outros cereais também, como o milho, o trigo, o arroz, tá? Uma composição muito semelhante. Aí tem em torno mais ou menos de 11% de proteína, 10, 11% de proteína, uns 2 a 3% de lipídio, né? Vai variar de um material para outro, mas é mais ou menos isso. E ele é rico em carboidratos, em energia, como todo cereal, né? Então, ele vai ter entre 60% e 70% de carboidratos, então ele vai fornecer energia. Mas o que é mais legal no sorgo é a sua composição em compostos bioativos, em compostos promotores da saúde humana. Então, é esse o foco maior que a gente está dando para o sorgo atualmente. Embora existam materiais, conforme pesquisas que a gente já fez na Embrapa, com teores mais altos de proteína, entendeu? Com teores mais altos de ferro e de zinco, que podem ser utilizados em programas de melhoramento para desenvolver cultivares mais nutritivas, né? Mais nutritivos que existem no mercado, porque as cultivares que existem no mercado, de sorgo, elas são destinadas ainda para alimentação animal, né? A maioria delas, assim, é uma quantidade muito pequena, não, assim, quase nulo de sorgo que existe no mercado, que é para alimentação humana, né? Então, assim, a grande maioria é para alimentação animal e que não foi trabalhado, não foi melhorado em relação a essas características nutricionais, né? Então, eles são semelhantes aos outros cereais que eu já falei. Agora, existe um potencial para se desenvolver materiais muito mais nutritivos, por exemplo, com teor mais alto de proteína, com teor mais alto de minerais, entendeu? Então, existe esse potencial, trabalhando com melhoramento genético, né, como a gente tem trabalhado aqui no Embrapa Milho Sul. E, doutora, um outro ponto que também chama atenção é que as pesquisas indicam que o sorgo tem um teor maior de antioxidantes, né, do que os demais cereais. É isso mesmo? É isso mesmo. Existem uns trabalhos feitos tanto fora do Brasil, tá? Uns trabalhos bastante interessantes, principalmente na Texas A&M, que é uma universidade lá dos Estados Unidos que trabalha pioneira nos trabalhos com sorgo para alimentação humana, né, no mundo, assim. Então eles têm há décadas trabalhado com isso e desde então, assim, tem sido identificado materiais, sorgos com alta capacidade antioxidante, alto teor desses compostos antioxidantes, muito mais alto do que de outros cereais. Existe um gráfico assim que a gente sempre utiliza nas nossas palestras, né, que mostra mesmo assim o sorgo em relação até mesmo a esse arroz vermelho, milho roxo, milho colorido, que a gente ouve dizer que tem alto teor de antioxidantes, né? Trigo colorido e tal, tem alto teor de antioxidante. O sorgo, assim, ele desponta mesmo. A quantidade de antioxidantes que o sorgo tem em relação a esses outros cereais é bastante maior, sabe? É bem maior mesmo esse destaque. Principalmente aqueles sorgos que possuem tanino, que o tanino tem uma alta capacidade antioxidante. Tá? Então, principalmente os sorgos com tanino, eles destacam bastante em relação aos outros cereais. Interessantíssimo. E doutora, um outro ponto aqui também que chama a atenção são as pesquisas que ligam o sorgo à prevenção do câncer. Ele pode mesmo ser um aliado no combate à doença? Então, essas pesquisas, conforme eu falei, essa universidade lá, Universidade Texas A&M, né, eles têm trabalhado com isso há muito tempo e já fizeram algumas pesquisas mostrando realmente que o sorgo, ele pode modular parâmetros relacionados às doenças crônicas, né, não transmissíveis, a exemplo do câncer. Ele tem propriedades nutracêuticas, propriedades funcionais, que realmente podem promover a saúde, tá? E podem, inclusive, evitar, né, o câncer. Tem alguns trabalhos que mostram até, assim, que essas propriedades do sorgo, essas substâncias
né, antioxidantes do sorgo, elas têm capacidade até mesmo de combater algumas células cancerígenas. Agora, o que é importante a gente dizer? Não são todos os sorgos que estão aí no mercado. Como eu falei, o sorgo, por exemplo, no Brasil, que atualmente existe no Brasil, é um sorgo mais destinado à alimentação animal que não tem, assim, essas características tão aguçadas, né? Então, são sorgos, por exemplo, esse lá dos Estados Unidos é um sorgo pericarpo preto, que é riquíssimo em antocianinas, tá? São sorgos que são muito ricos também em taninos. Então, esses compostos, essas antocianinas do sorgo, esses taninos do sorgo, realmente eles têm umas propriedades quimiopreventivas contra o câncer, né? Então, mas eu não quero dizer para o pessoal, né? Eu estou com câncer, vou sair procurando sorgo, vou me panturrar de sorgo, que eu vou ficar curado do câncer. Não é nada disso. Conforme eu falei, são alguns materiais que possuem altos níveis desses compostos, que são antioxidantes, que têm essas propriedades funcionais e que têm sido trabalhados nesse sentido, tá? E conforme eu falei, não é para curar todo o câncer, né? Ele é um aliado, como você falou, na prevenção, tá? Embora alguns trabalhos tenham mostrado que eles têm também um efeito in vitro, até mesmo de combater células cancerígenas de câncer de cólon, tá? Então, bem interessante. Realmente, não só o câncer, mas o sorgo também, ele ter muitos compostos, principalmente os compostos fenólicos, que ficam no pericarpo do grão. O grão de sorgo, ele possui uma película, que a gente chama de pericarpo, que além de ser riquíssima em fibra, também em minerais, possui altos teores de compostos fenólicos, né? Esses compostos fenólicos, como eu falei, antocianinas, ácidos fenólicos, que são esses compostos que possuem essa atividade oxidante e esse efeito na saúde. Por isso é importante a gente destacar que a gente deve consumir o sorgo integral, com esse pericarpo, tanto o grão quanto a farinha de sorgo na forma integral, para a gente poder estar realmente consumindo esses compostos bioativos que a gente fala, né? Então, não só no câncer, mas, como eu estava falando, dislipidemias, tem trabalhos que mostram efeito do câncer contra o estresse oxidativo, hiperlipidemias, diabetes, e, por exemplo, o sorgo com alto teor de tanino. Esse tanino pode complexar com amido, tá? Formando amido resistente. O amido resistente ele funciona não só como fibra, mas também reduz a biodisponibilidade energética desse amido, tá? E ele vai ser digerido mais lentamente, tá? Então, ele pode reduzir os níveis de glicemia sanguínea, então isso é interessante para diabéticos, para pessoas que fazem controle da obesidade também, né? Porque reduz essa carga glicêmica, né? Do alimento que você está comendo, né? Quando você consome esse suco com alto teor de tanino. Então, ele tem esse lado interessante também. Então, destacando aqui, por que eu estou falando do tanino? Porque o sorgo, a maioria do sorgo que tem no mercado hoje em dia é sem tanino, porque é voltado para a alimentação animal. E o animal é melhor que não tenha tanino. Exatamente porque o tanino complexo diminui a disponibilidade calórica. E no animal a gente quer o quê? A gente quer que o animal ganhe peso. Então, é o contrário do caso da questão da obesidade e do diabetes. Né? Então, o sorgo para alimentação animal é um sorgo mais sem tanino. Para nós, sem tanino também é bom, né? Mas, assim, que tem maior poder antioxidante são os sorgos com tanino ou com altos teores de outros compostos fenólicos. Tá? Doutora, agora indo aqui para a prática da coisa. Como é que o sorgo ele é consumido? Ele é consumido in natura ou ele necessita de algum tipo de processamento? Então, o sorgo como cereal, a gente não consome in natura, assim como arroz, como milho, né? Então, eles têm que sofrer algum tipo de processamento. Processamento térmico, né? Então, por exemplo, o sorgo ele é muito versátil, o legal do sorgo é que ele é versátil. Você pode usar ele na forma de grão, né? Então, você pode cozinhar assim como você cozinha feijão, né? Com uma quantidade razoável de água na panela de pressão, porque ele é um grão muito duro, tá na panela de pressão, aí uns 45 a 50 minutos, tá?
E você pode utilizar quando ele esfriar para fazer uma salada, você pode misturar ali cenoura, tomate, pimentão, se quiser fazer uma salada, fica muito gostosa, muito nutritiva, riquíssima em fibra, tá? E rica nesses compostos também que eu tô falando. Você pode usar ele para fazer sopa, o grão cozido, você pode usar na forma de risoto, né? Acrescentar ali frango, o que você quiser, fazer um risoto. Tem vários usos. A farinha do sorgo, de preferência integral, você pode usar para fazer bolo, biscoito, pão. Outra característica interessante do sorgo que eu não falei ainda é que ele é sem glúten, ele é um cereal sem glúten, assim como o arroz, assim como o milho. Mas o legal é que ele é um cereal sem glúten, mas um cereal de sabor suave, tá? Assim como o arroz. Então, ele pode ser utilizado com variedade de produtos, você acrescentar sabor neles, nesses produtos, né, feitos à base de sorgo, que você não sente nenhum gosto residual, assim como você sente quando faz produtos à base de milho. Produtos à base de milho tem gosto de milho. Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Então, não é uma coisa boa para a indústria de alimentos. O sorgo, ele é sabor suave, neutro, então é interessante para a indústria de alimentos, tá? Ele não tem gosto de ração, como muita gente pensa, mas se eu comer alguma coisa feita com sorgo, não tem gosto de ração? Porque as pessoas, às vezes, quem conhece sorgo para alimentação animal, que nem todo mundo conhece sorgo, acho que a maioria do brasileiro nunca ouviu falar de sorgo, né? Mas quem conhece sorgo para alimentação animal, ração e tudo, acha que tem gosto de ração. Não tem gosto de ração, o gosto do sorgo é neutro, é muito gostoso, os produtos feitos com sorgo são muito gostosinhos, né? E é claro, como ele não tem glúten para fazer pão, uma massa, ele é um pouquinho mais trabalhoso, assim como todo cereal sem glúten, né? Mas ele fica muito bom em produtos sem glúten. E o que é mais interessante, ele vai agregar valor nutricional a esses produtos sem glúten, porque a gente vai utilizar um sorgo integral, que além de estar adicionando fibras, esses nutrientes, então estão acrescentando esses compostos bioativos, aumentando a segurança alimentar de celíacos ou das pessoas que não podem, de alguma forma, comer glúten, né? Então, ele é muito interessante nesse sentido também, porque ele vai enriquecer os produtos sem glúten, que normalmente que existem no mercado são feitos com farinhas refinadas, com féculas de batata, de mandioca, farinha de arroz refinada, praticamente só amido, então é deficiente em nutrientes. Então, o sorgo vai agregar valor nutricional, vai melhorar esses produtos em termos nutricionais e funcionais também, né? Então, é bastante interessante aí. Então, você perguntou como pode usar o sorgo. Usar a criatividade, panqueca, tudo que você imaginar que você pode fazer com uma farinha sem glúten, você pode fazer com o sorgo, né? Então, pode fazer até pipoca. Pipoquinha de sorgo é uma delícia, uma mini pipoca, né? As crianças adoram, porque ela não tem aquela parte dura, né, da pipoca, porque ela é mini, pequenininha. Então, você pode fazer até pipoca de sorgo, que é muito gostosa, muito nutritiva também. E doutora, a senhora está dando aqui vários exemplos do que poderia ser feito com vantagens nutricionais. Agora, o grande problema é que mais de 99% do sorgo brasileiro é outro tipo de sorgo, é o sorgo animal. Se eu resolver amanhã fazer essa pipoquinha de sorgo ou fazer uma salada de sorgo, como é que eu faço para encontrar esse sorgo aqui no Brasil? Olha só, Nicolas, até uns 3 anos atrás, era difícil você conseguir no mercado farinha de sorgo, grão de sorgo, para você utilizar em casa para fazer algum produto alimentício. Com esses trabalhos que a gente tem feito, tem mais de 10 anos que a gente tem trabalhado com isso, divulgando esses resultados e tal, começou a haver um interesse de algumas empresas para colocar o sorgo no mercado, porque realmente não tinha. E hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem umas 5, 6 empresas aí, marcas diferentes de farinha de sorgo, de grão de sorgo, tem até produtos já com sorgo no mercado, sabe? Então, eu já vi, assim, em cidadezinhas pequenas, às vezes algum conhecido meu fala, galera, achei sorgo aqui, cidade pequenininha, sabe? De uma amiga me falou, em Cachoeiro do Itapemirim eu achei sorgo no mercadinho que perto de casa para comprar, farinha de sorgo. Então, já existe hoje em dia essa farinha de sorgo para comprar. O problema é que ela ainda está bastante cara. Como a demanda ainda é pequena, a oferta está pequena também,
Então, ela ainda está bastante cara, mas ela tem assim, um potencial muito grande para baixar muito o preço. Por quê? Porque o sorgo é um cereal barato, é um cereal que é mais barato que o milho até, de fácil produção, mais barato que o milho, então ele tem um potencial muito grande para redução do custo dessa farinha, sabe? Então, assim, a gente espera mesmo que esse preço dessa farinha de sorgo reduza, até mesmo as pessoas que não têm muita condição de comprar uma farinha mais cara, né? Posso, até mesmo pessoas celíacas, né? Sem celíacos que não têm condição de comprar uma farinha cara, né? Então, a ideia que a gente começou a trabalhar com isso era exatamente utilizar um cereal mais barato, sem glúten no mercado. Só que ele saiu como um cereal caro, ele está caro ainda, mas a gente acredita que vai diminuir, sabe? Assim, que a demanda for aumentando e a oferta também, né? A concorrência, a gente acredita que esse preço vai baixar, né? E aí fica bom para todo mundo. E doutora, e no caso das indústrias que têm um uso maior e regular, como é que elas fazem? Elas fazem parcerias com pequenos produtores para a produção local ou elas acabam tendo que recorrer à importação desse sorgo? Então, essa pergunta foi bastante interessante. Da semana passada, a gente teve uma reunião com uma empresa que produz uma quantidade bastante grande de produtos sem glúten, e essa foi a pergunta que a pessoa responsável fez para a gente, né? Onde conseguir. Realmente, esse também ainda é um problema. Como é uma coisa nova, né, no Brasil, então esse ainda é um problema. O que a gente sugeriu a ela foi exatamente isso. Ela é de São Paulo, buscar no entorno de São Paulo. São Paulo tem algumas regiões produtoras de sorgo, sabe? Porque para fazer produto sem glúten não precisa ser exatamente esse material com maior teor de compostos fenólicos. Qualquer sorgo granífero pode ser utilizado desde que ele seja cultivado de maneira correta, colhido, armazenado de forma que não tenha contaminação, né? Ele pode ser utilizado, tá? Para alimentação humana, para fazer produtos sem glúten. Então, foi isso que a gente sugeriu a ela. Procurar no entorno ali, né, de São Paulo, pequenos produtores que pudessem produzir esse sorgo para ela, canalizar seria vantagem para os dois. Para ele, ela poderia pagar um preço melhor para ele, porque o sorgo é barato, é fácil de produzir, tem custo de produção mais baixo, né? E para ela também, né? Que seria ela teria rastreabilidade desse material, né? Poderia confiar, ter segurança, né? Em termos microbiológicos. Então, essa é uma opção. Agora, essas empresas que eu te falei que já estão colocando farinha no mercado, elas também, de repente, têm interesse em produzir uma quantidade maior para alguma empresa, né? Essa era uma outra opção também, de entrar em contato com essas que já estão com farinha no mercado e para comprar um volume maior, certamente o preço vai ser melhor, né? Porque elas já têm esse know-how de produção da farinha e tal. Então, é uma outra opção, né? Mas, assim, a gente espera realmente que essa questão desse elo da cadeia aí de produção de sorgo para alimentação humana seja resolvido para que mais pessoas possam ter acesso, o preço realmente caia, né? Porque eles ficaram interessadíssimos no sorgo, essa empresa que produz uma grande quantidade de alimentos sem glúten. Ela fez os testes, né, e viu que realmente tinha um potencial, que os produtos ficavam melhores, mais nutritivos, em termos tecnológicos também eles ficam melhores, sabe? Só que ela deparou com esse problema do preço que estava a farinha no mercado e ela queria saber como resolver essa questão. E outra questão também é assim, como o sorgo é produzido mais na segunda safra e no Brasil a gente não tem armazenamento para toda a produção de grãos, né? Os armazéns são mais para soja, né? Depois o milho e tal, o sorgo fica sem armazém. Então, ele é produzido nessa segunda safra, nessa época agora, assim, mais ou menos é colhida, agosto, setembro, e todo escoado para as indústrias de ração. E aí, se você procurar sorgo fora dessa época, sorgo grão, né? Com produtor, dificilmente você vai encontrar, né? Porque aí depois já vem a safra de verão, como esse sorgo não foi armazenado, então a outra questão é ela ter como armazenar esse sorgo também, né? A não ser que o produtor possa produzir em 2, 3 vezes, né? Escalonado para ela, mas fora isso é complicado. E doutora, entrando um pouquinho agora no trabalho específico de vocês aí na Embrapa, né? Quais são as pesquisas hoje em andamento relacionadas com o sorgo?
O sorgo para alimentação humana hoje é um foco de pesquisa de vocês? O que está por vir? Qual é o sorgo do futuro aí que está por surgir? Então, a gente começou essa linha de pesquisa aqui por volta de 2008. A gente já tem mais de 10 anos trabalhando nessa linha de sorgo para alimentação humana. A gente percebeu aqui na Embrapa Milho e Sorgo, né, que o sorgo tinha esse grande potencial, né, e que não estava sendo utilizado, e resolvemos investir nessa linha de pesquisa aqui. E realmente deu muito certo, a gente fez parceria com várias universidades, Universidade Federal de Viçosa, UFMG, Universidade Federal de São João del Rei, UNP, são várias universidades que gostaram do tema, se interessaram e fizeram parceria com a gente. Então, nós já tivemos 3 projetos grandes de sorgo nesse período, estamos finalizando um agora, e já elaboramos uma outra proposta, enviamos para a Embrapa, estamos aguardando o resultado, mas nesses 3 projetos, os principais objetivos desse projeto foram a gente avaliar esses materiais que a gente tem de sorgo, avaliar os teores de nutrientes, os teores de compostos bioativos, para identificar materiais com maior quantidade, né, superiores nessas características, e desenvolver, né, cultivares mais nutritivos especificamente para a alimentação humana. Porque, conforme eu te falei, que na Embrapa, desde a década de 70, eles desenvolvem materiais para alimentação animal, né? E o foco é bem diferente da alimentação humana. A gente preocupa mais com a questão da saúde, nutrição e saúde, né? E não tanto com produtividade, né? Então, a gente está há uns 10 anos trabalhando com isso, a gente já identificou materiais, como eu te falei, com altos teores de proteína, com altos teores de compostos fenólicos, com altíssima capacidade antioxidante, altos teores de amido resistente. Então, a gente já identificou esses materiais. E o que a gente faz? A gente identificou materiais, a gente multiplica esses materiais, nossa equipe aqui, e a gente envia para os nossos parceiros para fazer. A gente também faz algumas outras pesquisas aqui. A gente envia para os parceiros, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa. Eles têm um trabalho grande lá, avaliando o efeito funcional desse sorgo em vivo, em animais, em pesquisas em vivo, ensaios em vivo com animais e também com humanos. A gente tem resultados muito interessantes, resultados já estão publicados, mais de 20 artigos científicos a gente já publicou em revistas internacionais com esses resultados. Assim, nosso grupo é um dos grupos assim, de pesquisa em termos mundiais, assim, que mais publica nessa área de suplementação humana atualmente, sabe? Porque nós temos uma rede parceira muito interessante, não é só a Embrapa Milho e Sorgo, também a Embrapa Indústria de Alimentos, a nossa parceira forte, igual eu falei, o FMG, o FV, o MB, então a gente tem uma parceria muito forte e a gente tem publicado bastante trabalhos nessa linha. Então a UFV faz esses trabalhos em vivo. Nós temos parceiros da Unifesp, por exemplo, também, que trabalham com a questão de processamento, a gente avalia as perdas desses compostos no processamento, sabe? Então, existe perda desses compostos bioativos no processamento, mas se a gente utiliza um material que tem um teor bastante elevado, a gente ainda consegue reter bastante desses compostos no final, sabe? A gente, por exemplo, tem um trabalho que a gente fez com churros de sorgo, que por sinal foi super bem aceito, muito saboroso. E a gente fez com tanino e sem tanino. As pessoas também perguntam, e o tanino não vai dar o gosto amargo, um gosto astringente? Então, a gente tem que trabalhar, depende do produto, né? Por exemplo, produtos mais doces, a gente não percebe que tem tanino, às vezes até a aceitação é maior. No caso dos churros, por exemplo, a gente fez com tanino e sem tanino, fizemos uma avaliação sensorial, com toda a metodologia certinha, né? E a preferência maior foi com sorgo com tanino. Né? Eles foram preferidos em termos de sabor, de aparência geral, com tanino. Então, além deles terem sido preferidos em termos sensoriais, eles também tiveram um teor muito mais alto de compostos bioativos, compostos antioxidantes, né? Interessante. E o churros, ele recebe 2 tipos de processamento. Ele é cozido, a massa dele é cozida em alta temperatura, depois ele ainda é frito em alta temperatura, né? Então, a gente poderia pensar assim, não vai ter mais nada no final. Só, ainda a gente, com os nossos trabalhos, a gente percebeu que ainda retém cerca de 50% do teor desses compostos bioativos. Então, se a gente usar um material com bastante
desses compostos, né, com teor mais elevado, a gente ainda consegue um produto final pronto para consumo com um teor interessante desses compostos. Então, assim, o calor, tem alguns trabalhos que a gente já fez também com calor seco. O calor seco, ao invés de diminuir esses compostos, eles aumentam, entendeu? Aumenta o teor desses compostos, o calor seco. Então, depende do tipo de processamento, né? Depende do material que a gente está usando, depende do produto. Outra coisa interessante do sorgo também que eu gosto sempre de falar é o seguinte: o sorgo tem o pericarpo, como eu falei, que é a pele em volta dele, que tem cores diferentes. Então, tem pericarpo branco, pericarpo marrom, vermelho, amarelo, né? E dependendo da cor do pericarpo, a farinha vai ter uma cor. Então, por exemplo, o de pericarpo branco vai ser uma farinha mais clarinha. É legal para quem quer uma farinha mais clara, para fazer algum produto mais claro, né? Agora, o de pericarpo marrom, por exemplo, ele dá uma farinha mais escura. Então, quando você faz, por exemplo, um bolo feito com sorgo de pericarpo marrom, ele fica marronzinho, como se tivesse chocolate. E não tem chocolate. Então, para a indústria de alimentos, isso também é interessante, porque eles vão utilizar uma quantidade de chocolate menor, não precisam usar corante, né? Porque ele já colore o produto. Então, teve uma empresa que veio aqui uma vez também, que ficou bastante interessada nessa característica do sorgo, por isso que eles fazem muito produto sem glúten de chocolate. E eles usavam uma quantidade grande de chocolate, então eles acharam interessante isso, né? Poder usar um sorgo de pericarpo marrom, que é até bastante comum, né? E que vai dar uma farinha mais escura e um produto da cor de chocolate, entendeu? Então, assim, é uma outra característica legal. Então, o sorgo é muito versátil, né? Então, ó, vamos só resumir aqui o que a gente já falou de tanta coisa boa que o sorgo tem. Ele é mais resistente à seca, baixo custo de produção, isso são todos agronômicos, né? Mais resistente à seca, baixo custo de produção, possui valor nutritivo interessante, propriedades bioativas interessantes, menor contaminação com micotoxinas, que eu não falei, em relação ao milho é muito contaminado com fumonizina e zeralenona, por exemplo, o sorgo já a contaminação é bem mais baixa, então menor contaminação com micotoxinas, tem essas cores variadas de pericarpo que pode ser utilizada para fins diferentes na indústria de alimentos, tem sabor suave, é sem glúten. O que mais que você quer? Né? Então, assim, a gente tem uma série de vantagens do sorgo. O sorgo já é usado até para ornamentação, porque os cachos dele, as panículas, são muito bonitas. Então, como elas podem ser coloridas, você colocando num arranjo de flores, ele fica muito bonito. Então, são muitas características interessantes que o sorgo tem, né? Promotor da saúde, né? Então, é uma infinidade. Nós podemos usar o sorgo até mesmo para fazer corante alimentício. Então, o sorgo de pericarpo vermelho, tem um estudo da universidade lá do Texas também, e que a gente também está fazendo aqui, junto com a Universidade de Viçosa e junto com a Embrapa Alimentos, da gente extrair antocianinas do sorgo e para a gente poder fazer corante com essas antocianinas do sorgo, que são muito mais estáveis do que as antocianinas de frutas, por exemplo, entendeu? São mais estáveis a diferenças de pH. Então, até isso, até corante a gente pode fazer à base de sorgo. Tem assim, múltiplos usos. É um cereal bastante versátil. São muitas possibilidades e, principalmente, é um mercado a ser explorado aqui no Brasil, né? Porque, enfim, tem muita coisa para ser feita e uma oferta muito pequena. Doutora, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando sobre o sorgo, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Para concluir, então, queria que a senhora mandasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes sobre... A senhora já discorreu bastante sobre os benefícios do sorgo, mas, enfim, para estimular o consumo, para que as pessoas procurem se informar um pouco mais sobre esse grão, que ao menos testem, né, para enfim, conhecer um pouco mais. Mas desde já eu agradeço a entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes. E estamos aqui à disposição para voltar a falar sobre o sorgo aí nos próximos meses. Tá.
Então, o que eu tenho que falar é isso mesmo, que quem nunca provou, né, que procure provar o sorgo na forma ou de grão ou de farinha, como eu falei, né, fazer alguma receitinha que leve sorgo. A Embrapa Milho Sorgo a gente tem uns folderzinhos com receitas, inclusive nós estamos finalizando um livro à base de receitas de sorgo, com 25 receitas experimentadas de sorgo, desenvolvidas aqui na Embrapa Milho Sorgo. Receitas doces e salgadas. Acho que no máximo daqui a um mês a gente já deve ter um livro que vai ficar disponível online. Tá? Então, quem não souber, mas na internet agora vocês já acham um monte de receita de sorgo. Você vê, há uns, igual eu falei, umas 3, 4 anos atrás, sendo que você colocava sorgo com alimentação humana, só apareciam os nossos trabalhos aqui dentro. Agora você vê um monte de receitas de sorgo, isso é super legal. Ver receitas, ver oferta de sorgo para comprar. Então, assim, o que eu sugiro é que quem nunca provou, que tente, né, que prove, principalmente as pessoas que não podem consumir glúten. Né? Todas as pessoas podem consumir o sorgo, mas principalmente as que não podem consumir glúten, que façam o teste, que utilizem o sorgo em alguma receita, né? E depois até manda a resposta para mim, para o meu e-mail lá da Embrapa, valeria.vieira@embrapa.br. A gente fica muito feliz de receber um retorno, né, das pessoas. Assim, no início a gente mandava, como ninguém conhecia, mas a gente mandava farinha de sorgo para algumas pessoas celíacas, né, que a gente conhecia, para elas testarem e mandarem o retorno para a gente, e foi assim, sempre muito positivo. Por isso que deu ânimo para a gente ir à frente nesses projetos, né? Conforme já falei, já tem quase 10 anos que a gente trabalha nisso, mas foram exatamente os celíacos que provaram e viram que realmente era bom, que né, nos incentivaram a continuar com o trabalho. Então, eu sugiro que vocês testem, né, e que também procurem ler esses materiais que a gente já produziu, essas publicações nossas falando do sorgo, para vocês se inteirarem ainda mais desses benefícios do sorgo. E nós estamos aqui à disposição para poder esclarecer dúvidas e ajudar no que for possível em relação à sua alimentação humana. É isso aí. Obrigado mais uma vez, doutora. Para quem está nos ouvindo, todos os materiais estão disponíveis aí no site da Embrapa Milho e Sorgo. Vocês conseguem achar facilmente na internet. Quem quiser fazer o teste aí, também comenta no nosso vídeo o que achou do sorgo. Quem já conhece o sorgo também deixa o comentário aí para a gente fomentar esse debate aí e promover esse grão tão importante. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.